Mais um quadro de perguntas e respostas aqui no canal da Iron Guides Brasil, falando sobre as diferenças de treinamento de prova longa para prova curta, por que o pessoal não faz muito volume nos treinos de corrida, os atletas de prova longas, qual que é a melhor maneira de você voltar a treinar depois que você tiver tido Covid e também qual que é a carga de ciclismo apropriada para treinar se você for um atleta iniciante. Além de várias outras perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, mais uma última quarta-feira do mês aí, toda última quarta-feira do mês eu respondo as dúvidas aqui dos assinantes do canal. Eu dou prioridade para quem é assinante do programa da Iron Guides e para quem também é apoiador do canal. Inclusive é uma ferramenta nova que eu criei, o link está aqui embaixo. Se por acaso você gostaria de ver um segundo vídeo da Iron Guides por semana, seja um apoiador do canal, e você apoiando o canal, você também tem prioridade em ter a sua pergunta respondida. Mas se você por acaso não for assinante ou então não for apoiador, deixe sua pergunta mesmo assim, porque eu vou pegar as melhores perguntas e vou responder na última quarta-feira do próximo mês. Primeira pergunta, assinante do nosso programa, Wellington Rodolfo: como faço para identificar ritmo de provas em termos de zona? Wellington, eu fiz um documento sobre esse assunto, tá lá na pastinha de recursos, inclusive dê uma olhada lá de vez em quando. Eu tento sempre colocar alguma coisa nova por lá, ou então inclusive faço atualização dos arquivos que estão lá, então talvez ali uma vez por trimestre faço o download de todos os documentos, dê uma revisada. O Charles Magima, também assinante do nosso programa, ele está querendo saber por que ele tem dificuldade quando ele pedala com marcha pesada em atingir o objetivo de zonas de treinamento, por exemplo, zona 3, zona 4. Então, Charles, o que acontece? Primeiro que o ciclismo, se você por acaso tiver a oportunidade de treinar por potência, é muito mais real, em tempo real, esse feedback de qual zona que você vai estar trabalhando. O problema da frequência cardíaca é que ela demora um tempo até chegar ali, acompanhar o esforço. Então você pode ter começado um tiro ali que a sua percepção de esforço vai ser zona 4, mas a frequência cardíaca vai demorar alguns minutinhos para chegar naquela zona 4. Então, nos tiros que são mais curtos, principalmente de natação, então de corrida, não se preocupe demais com isso. No ciclismo, se por acaso você não estiver treinando por potência, por frequência cardíaca, também não se preocupe demais. Use a percepção de esforço como prioridade, e a questão da marcha pesada faz isso ainda mais importante, porque a marcha pesada, ela naturalmente vai deixar a sua frequência cardíaca mais baixa. Então sempre use a percepção de esforço como prioridade, mas fique de olho ali na frequência cardíaca para ver se ela está pelo menos chegando perto, se está acompanhando um pouquinho a sua percepção de esforço. A Adriana Gomes, também assinante do nosso programa, está perguntando sobre como voltar aos treinos após Covid. Eu tenho algumas sugestões. A primeira, evitar de fazer qualquer sessão acima de 45 minutos de duração. Quando você passa desses 45 minutos, o seu sistema imunológico sofre demais, então saia para se movimentar um pouquinho, treinos bem leves aí, e mantenha essa duração máxima de 45 minutos. Inclusive qualquer atividade física que você fizer, pode ser até caminhada em trilha, qualquer coisa aí, evite de deixar a atividade longa demais. A segunda dica seria tentar manter a sua frequência cardíaca relativamente baixa. Você pode fazer isso nas 3 modalidades, usando algumas dicas, usando alguns truques. Na natação, nadar com o palmar e com a puboia, isso vai te ajudar um pouco, mas vai criar mais resistência muscular ali, então sua frequência cardíaca vai ficar mais baixa, ao mesmo tempo que a sua musculatura vai trabalhar um pouquinho mais. Isso não tem problema com o Covid. O perigo do Covid é a sua frequência cardíaca mais acelerada. A musculatura pode ter um estímulozinho, então na natação, palmar e puboia,
No ciclismo, pedalar com uma cadência mais baixa, uma marcha mais pesada, você tem os mesmos benefícios aí, você vai trabalhar, você vai ativar a musculatura um pouquinho, mas vai deixar sua frequência cardíaca bem baixinha. E na corrida, incluir caminhadas durante a sua corrida, então talvez faça aí 4 minutos de corrida, 1 minuto de caminhada, 4 minutos de corrida, 1 minuto de caminhada. Dessa maneira, a sua frequência cardíaca nunca vai subir demais, ela não vai ficar alta por muito tempo, e além disso, você vai conseguir também correr com uma melhor técnica, porque você vai ter aquele descansozinho depois de ter ficado muito tempo aí sem correr. Pode ser que você precise de uma ajudinha para fazer essa transição novamente para a carga normal de treinos. A pergunta do Rude Corredor: corro longas distâncias, 66 km foi o máximo. Estou migrando para o triatlon. Quero fazer o Iron até meus 50 anos, tenho 45. Não terei como nadar este ano. Fazer treino só de bike de corrida e de duatlon. Tem alguma estratégia mais adequada? Ruth, por você já ter experiência de provas de endurance na modalidade da corrida, o seu ponto fraco, digamos aí, seria a polarização do que você está fazendo. Então seria a natação, claro que você falou, vamos esquecer a natação por enquanto, mas o ciclismo, não somente o ciclismo, mas a intensidade também, porque você faz provas longas, volume não é um problema, então o seu foco deveria ser o seu ponto fraco. Seria passar mais tempo treinando ciclismo e principalmente treinos de intensidade. Não se preocupe muito com volume por enquanto. Tenta trabalhar um pouco a sua força, a sua velocidade, ficar mais rápido em cima da bicicleta, e depois o volume vai vir de uma forma muito fácil e muito natural para você. Sobre a sua corrida, visualize que você quer fazer somente uma manutenção do que você já tem, não perder demais aí. É uma coisa que talvez no futuro você vai ter que se acostumar, porque você sempre foi focado muito na corrida, você tem alguns parâmetros, alguns benchmarks da sua forma, porém entenda que você vai ter que deixar a sua forma física na corrida, talvez perder um pouquinho, porque você vai passar mais tempo, mais energia trabalhando as duas modalidades. Então eu sugiro esse programa focado no ciclismo. Inclusive a gente tem um programa com esse objetivo aqui na Iron Guides, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tenta aí pedalar o mais rápido possível, visualize aí que você quer virar um excelente ciclista de contrarrelógio nas distâncias de 20, 40 km, trabalha bastante ali o seu limiar anaeróbico, que serve como uma base geral aí para todas as distâncias e formatos do triatlo. A pergunta do Erlan Uzeda: como saber se estou pronto para o meu primeiro triatlon da distância olímpica? Erlan, se você já consegue fazer as 3 modalidades nas distâncias olímpicas, porém separadas, claro, então se você já consegue nadar 1.500 metros praticamente sem parar aí, pedalar 40 km relativamente bem, sem passar muito apertado, e correr 10 km também, terminar aí relativamente tranquilo, já é um bom sinal. Você pode arriscar a competir o seu primeiro triatlo olímpico. É claro que no dia da prova, pela somatória das modalidades, das disciplinas, você vai ter que ajustar um pouquinho aí o seu ritmo, e também não esqueça aí da alimentação. O Beto B: gostaria de saber dicas de segurança para nadar sozinho em águas abertas. Já fiz um vídeo sobre esse assunto, o link está aqui na descrição. O Johnny quer saber: eu gosto muito de mountain bike, incluir no meu treino pode beneficiar? Johnny, interessante que eu vim do mountain bike também, foi meu primeiro esporte aí dos 3, eu comecei a pedalar off-road, e a minha opinião é o seguinte: primeiro benefício é que você gosta do mountain bike, então isso é muito importante. Então você talvez aí deva sempre manter o contato com o mountain bike. O segundo opinião, por que não experimentar o Xterra, né, que são os triatlons off-road? É claro que você tem muito menos opções de prova, mas talvez fazer essas provas especiais, as provas meio que principais aí do seu ano. Mas vamos falar do treino de mountain bike para o triatlon tradicional, triatlon de longa distância, ou então triatlon olímpico aí em estrada. A minha opinião é que você deve sempre talvez manter o mountain bike, porém à medida que a sua competição principal for chegando, se você for fazer um triatlon de estrada aí normal, faça menos trabalho no mountain bike, por alguns motivos.
Primeiro que, querendo ou não, por mais que você tenha experiência, é perigoso, você vai ter quedas e sempre que você cai, machuca a mão, machuca alguma coisa, não consegue correr, não consegue nadar, então você vai perder tempo de treino, vai perder oportunidade de melhorar. Você tem também a fadiga, se você pegar um trecho muito técnico do mountain bike ali, aquilo vai criar uma fadiga geral no seu corpo que não é específica do triatlo, então vai atrapalhar os seus treinos de natação, vai atrapalhar o seu treino de corrida e pode ser aí que atrase um pouco o aumento de sua performance no geral nos seus treinos. O terceiro ponto negativo é a falta de especificidade, porque no triatlon você fica ali praticamente sem parar de pedalar. É muito difícil ter um percurso de triatlon em que as subidas e as descidas são tão íngremes e tão técnicas que você fica ali acelerando e desacelerando o tempo todo. Já o mountain bike isso acontece demais, né? Então você perde um pouco aquela habilidade de ficar pedalando em um ritmo moderado ali por 30 minutos, 60 minutos, vai depender da distância, até mais aí se for provas longas, vai depender da distância que você estiver fazendo. Já o mountain bike não, já o mountain bike tem muito pico de potência. Você ali pega uma subidinha muito íngreme, faz uma explosão de potência, depois tem uma descida na trilha que você tem que fazer só a parte técnica, não pedala e depois repete. Então tem muito mais picos de potência do que você pedalar na estrada. Então eu sugiro aí talvez na off-season, né? Off-season, quando você não tiver provas por perto, faça um treino de mountain bike na semana que for, tente talvez aí fazer seus treinos mais fortes na subida e à medida que a prova for se aproximando, comece a fazer menos treinos, talvez uma vez no mês, somente para manter o contato aí com a sua mountain bike. O Diego Menegusso quer saber qual a melhor divisão dos treinos para quem treina um período por dia. Olha, seria nadar sempre antes e se por acaso você fizer musculação, fazer sempre por último. Em relação ao ciclismo e corrida, essa ordem é uma ordem mais específica que você vai lidar no dia da prova, então talvez pedale e depois já saia para correr. Então faça isso de uma forma de transição. Você pode também fazer o contrário, correr antes, depois pedalar, mas então sempre faça o seu treino prioritário, ou então se por acaso o seu segundo treino for prioridade, faça o primeiro com uma carga muito baixa. Então você pode fazer um trotezinho bem leve ali antes de pedalar e depois pedalar forte, mas evite fazer o contrário, porque então você não vai ter muita qualidade no seu segundo treino. Outra pergunta aqui do Diego: os treinos de bike para o iniciante, faço por tempo ou por distância? Geralmente eu recomendo por tempo, porém casualmente aí você pode também pegar algumas distâncias, principalmente a distância da prova, ou então algumas distâncias mais tradicionais e fazer um contrarrelógio de 20 km. Tenta ver aí o quão rápido você consegue cobrir essas distâncias, por exemplo, 20 km no ciclismo, no mesmo percurso sempre, e assim você consegue controlar também a sua melhora. O Max está querendo saber qual treino de bicicleta posso fazer como iniciante no triatlo. Tem 3 aí que você não pode errar. O primeiro, treino de endurance, então preocupe somente em fazer volume numa intensidade mais baixa, leve a moderada. O segundo, treino de força, então pedalar com uma cadência mais baixa para trabalhar um pouco mais esse componente de força, ou então pegar bastante subida aí também. E o terceiro são treinos perto do seu limiar anaeróbico, que você pode fazer ou contínuo, você pode fazer um teste aí, um contrarrelógio de 10, 20 km no máximo aí se você for iniciante, ou então você faça tiros aí um pouco mais curtos, tentando cobrir mais ou menos o tempo de 40 minutos. Então você pode fazer ali 4 tiros de 10 minutos, 8 tiros de 5 minutos, 10 tiros de 4 minutos, com uma relação de trabalho por descanso de 3 por 1 ou então de 2 por 1. O que é isso? Se por acaso você fizer tiros de 5 minutos, você faz ali 5 minutos forte com 2,30 devagar, 5 minutos forte com 2,30, então a metade do tempo ou um terço do tempo que você estiver fazendo tiro, você faz como a sua recuperação. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal. Precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Até a próxima, bons treinos.